versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Hebreus capítulo 12, versículo 12, agora o 13. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas, pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escapar os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e desta forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos agora a direção, a unção, a manifestação do Teu Espírito, traduzindo essa palavra à nossa vida e coração. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Está decidido, vou viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. Essa foi uma das muitas resoluções de um homem chamado Jonathan Edwards, que foi um pregador congregacional, um dos principais instrumentos de Deus no primeiro avivamento que houve lá na terra do pastor Anthony da Cindy, nos Estados Unidos. E diz que ele, já na sua idade de universidade, já tinha tomado 40 resoluções registradas em seu diário, em que eram resoluções para a sua vida, de acordo com aquilo que Deus ia soprando no seu coração. E diz que enquanto ele pregava um dos sermões mais conhecidos, Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se seguravam nos bancos com medo de cair no inferno.
E eu concordo que a vida cristã é também feita de resoluções, de decisões, de posicionamentos, de tomadas de atitudes. Chega uma hora assim que você olha para a sua vida e você diz: 10 anos de evangelho e eu nunca li a Bíblia. Chega, agora eu começo, agora eu termino. E aí vai, vence lá o Levíticos, vence o Números, vence o Deuteronômio e chega ao Apocalipse, finalmente. Chega uma hora assim que o sujeito olha para o espelho e fala: já conheço a Jesus, já tomei a decisão pelo batismo, entendo que tenho o Espírito, sei o caminho que devo seguir, e ainda com esse pecado na vida, não, hoje chega. A partir de hoje, chega. Afinal de contas, eu vou levar Deus a sério ou não? É como aquele filho que uma vez levou o pai no médico, e o médico diz: olha, o senhor tem que parar de fumar se o senhor quiser viver. E aí, voltando para casa, o filho, ouvindo as desculpas do pai, e o filho também, um fumante, chegou assim: quer saber, pai? Pegou assim um maço, jogou fora e disse: daqui, hoje em diante, não fumo mais. E não fumou mais. Então, essas resoluções que fazem parte da vida cristã, não é uma coisa assim que você faz como se eu vou fazer para mostrar para Deus. Não é isso. É que quando você começa a andar com Jesus, você começa uma caminhada que se iniciou lá quando você se decidiu por Ele, e vai terminar no dia em que você se encontrar face a face com Ele. E entre esse dia que você se decidiu por Ele e esse dia que você vai se encontrar face a face com Ele, tem uma caminhada que a Bíblia chama de santificação, que só é possível pela ação de duas pessoas, a sua e a de Deus. Então Deus vai soprando. À medida que você vai caminhando com Ele, Deus vai falando. Então não é uma coisa que você decide para mostrar para Deus, até mesmo para agradar a Deus. Porque o autor de Hebreus vai falar, inclusive, no final da epístola, que a oração dele é que Deus opere nos irmãos aquilo que lhe é agradável. Ninguém pode agradar a Deus a não ser que Deus coloque isso no coração. Então começa em Deus. Começa com um sopro do divino, que rompe as barreiras das trevas, que abre o entendimento, que abre os olhos, que dá um clique, que aquilo que antes que parecia assim, isso não faz mal, agora começa a fazer mal. Que aquilo que antes que não era nada, não, agora tem valor. Que aquilo que antes, eu faço, todo mundo faz, agora fica assim, ainda que todo mundo faça, eu não faço. É uma conversão que vai se dando ao processo, se torna uma conversão completa. É um sopro de Deus. E aí, à medida que Deus vai soprando, você vai respondendo sim. Você vai se convencendo. Está certo, Deus. É verdade. O Senhor está com a razão. Eu não tenho mais objeções, eu não tenho mais desculpas. Não posso mais apresentar os meus esquivos. O Senhor está certo. Eu me rendo. Eu me entrego e a partir de hoje eu decido. Porque se Deus não mandar a onda, não adianta dar abraçada que o surfista não surfa.
Mas também não adianta Deus mandar a onda e o surfista ficar ali. Não adianta eu querer plantar se Deus não mandar a chuva. Mas também não adianta Deus mandar chuva e eu não me dispor a lançar semente. Então a caminhada com Deus tem essas duas dimensões, a humana, a divina, mas a humana sempre vem depois da divina, como resposta. E é por isso que no versículo de número 12, está se dizendo assim: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Chega de tanta dúvida, de tanta indecisão. Resolução. Decisão. Ou como dizia Elias, se Baal é Deus, então sirva a Baal. Mas se Deus é o Senhor, então sirvamos ao Senhor. Até quando vamos ficar cocheando entre dois caminhos? Afinal de contas, em outras palavras, num português quase chulo, mas e claro, qual é a tua? Qual é a tua? O que você quer fazer da vida? Quer andar com Deus ou não? Porque se quer, então tem que ter decisão. Então tem que ter resolução. Tem que parar com os choramingos. Não posso. Não consigo. Não consegue mesmo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então o autor de Hebreus, ele vai fazer assim no capítulo 12 e 13, umas 40 resoluções. É um monte de resolução. E a princípio a gente pensa que se trata só de uma coisa assim, tá bom, eu vou fazer, mas aí lá no finalzinho, ele vai dizer assim, que ele ora para que Deus, que ressuscitou Jesus, que opere nos corações aquilo que é agradável a Ele é. E ele termina dizendo que a graça seja convosco. Porque ninguém pode dar nada a Deus se Deus a Ele não der primeiro. Então eu resumi em 2 ou 3 de todas essas resoluções. Algumas que creio eu são úteis e importantes para mim e para você. Quais seriam? Então, uma primeira resolução muito importante para você que quer andar com Jesus. Até porque andar com Jesus significa também andar com o irmão e com os irmãos. Então, a primeira resolução, se você quer essa vida com Deus, tenha Deus como base e critério e a questão maior para todos os seus relacionamentos. Porque ele vai falar muita coisa aqui a respeito de como lidar não com aquele que você chama de Deus, mas com aquele que você chama de irmão, ou de marido, ou de esposa, por causa de Deus. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer assim: o amor fraternal seja contínuo.
sem interrupção, sem pausa, sem tempo. A pergunta é: qual é a base para esse amor fraternal? Se não, primeiro, o amor que a gente responde a Deus devido ao seu próprio amor que foi derramado no nosso coração. Porque quando Jesus estava restaurando Pedro e o colocando agora como pastor do seu grande, até então pequeno rebanho, Jesus não perguntou a Pedro se Pedro amava os cordeirinhos dele. Ele não disse: Pedro, você ama os meus cordeirinhos? Porque senão Pedro já ia perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Mas Jesus pergunta: você me ama? Você me ama? Amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Então tá, então cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das minhas ovelhas. Se você me ama. Depois, no versículo de número 2, do 13, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Como fazer isso? Abrir a porta da minha casa. Depende, quantos dias? Ir visitar preso. Você já foi visitar um preso? Já foi visitar um encarcerado? Tem tanto lugar melhor para estar do que numa prisão. Ainda mais que quando você chega lá, as pessoas te olham assim: qual é a relação dele com o preso? Como fazer isso, se não pelo entendimento de que aquilo que você faz para o outro, está fazendo para Jesus? Porque é esse Jesus que diz que no último dia ele vai olhar para alguns e vai dizer assim: quando eu estive com frio, me vestistes? Quando eu estive com fome, me destes de comer? Quando estive preso, fostes me visitar? Eu fui estrangeiro e me acolhestes. E quando foi que fizemos isto, Senhor? Então o Senhor responderá àqueles que estiverem à sua direita: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. No verso 4 do 13 ainda ele vai dizer: sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Como viver isso se não estiver em concordância com Malaquias, capítulo 2, 14 e 15, em que o Senhor diz: eu fui testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e em espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel à sua esposa desde a juventude, pois eu odeio o divórcio. Cinco, seja a vossa vida isenta de ganância.
Contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então pode ser generoso, pode doar, pode semear, porque não vai faltar. Porque Deus vai cuidar. E Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, tudo isso só para dizer uma coisa. Só para dizer uma coisa. Em todo e qualquer relacionamento humano, antes da questão ser o outro, se o outro merece ou não merece, se o outro está certo ou se o outro está errado, antes da questão ser o outro, antes da questão ser você, antes da questão ser eu, a questão é Deus. O que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus quer. Às vezes vem irmãos me dizer: pastor, mas eu estou assim por causa do fulano. Irmão, irmã, a questão não é o fulano. A questão não é você. A questão é Deus. O que Deus espera de você. Porque no final das contas e de tudo, o ponto final da história de cada um é um encontro com Jesus. É a Ele que iremos prestar contas. Essa é a primeira resolução. A partir de hoje, a questão não é mais o outro, nem eu. A partir de hoje, a questão é uma só: Deus. Deus. Uma segunda resolução: a partir de hoje, vou orar a Deus para me ajudar a separar o vil do precioso. O vil daquilo que de fato vale a pena. Você sabe que na época da colonização diz que os índios brasileiros trocaram o ouro que tinha por espelhinhos. Porque certamente não sabiam o valor do que tinham. Como foi o caso do nosso Esaú, versículo de número 15: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, muitos sejam contaminados por meio dela, ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Isso pode acontecer com a gente, sabia? Porque a gente se acostuma tanto com as bênçãos de Deus, com as questões que já nos foram dadas em Cristo Jesus, que Paulo vai chamar das bênçãos celestiais. A gente se familiariza tanto com a presença do Espírito. A gente se acostuma tanto com a verdade, com a comunhão e com a proteção invisível dos anjos,
que com o tempo a gente já não está mais dando valor. E a ponto de ser tentado a trocar o que é maior pelo que é menor. O que é eterno pelo que é passageiro. Então tome cuidado, para que no afã de ter satisfação, de ter realização, você não acabe aceitando 5 minutos de prazer em troca de uma falta de paz para o resto da vida. Trocar, ganhar o mundo e perder a alma. Porque saiba de uma coisa, sempre o diabo vai te dar uma boa razão para fazer isso. Quando você for tentado, por exemplo, a ganhar um dinheiro a mais, à custa daquilo que é certo, provavelmente você vai ouvir: pense na sua família. Ou você também merece ser feliz, mas saiba, toda troca com o reino das trevas, você sai perdendo. Você troca aquilo que você tem é maior por aquilo que é menor. Como foi o caso do Esaú. E por fim, uma terceira e última resolução. A partir de hoje, vou continuar vivendo com os 2 pés na terra, mas com consciência do céu. Porque eu te pergunto, com quem você vai querer falar fora Jesus quando chegar no céu? Abraão? Davi? Paulo? Pedro? Esther? Uau! Porque esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E que honra será você ser contado entre eles. Eu imagino que nem o Spielberg poderia fazer uma cena como essa que está sendo relatada aqui, a partir do versículo de número 22, que diz: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva. Tem tradução que diz hostes de anjos. Já imaginou? Hostes de anjos. Milhares. Centenas de milhares passando. Como raios. Mas tem mais coisa. A igreja dos primogênitos registrados nos céus. E primogênitos porque todos terão o mesmo valor e direito à herança. A Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então qual é a ideia? É que o cristão, ele vive o aqui e agora, a partir do que ele sabe que virá amanhã e depois. Então eu fiquei pensando assim, o que seria viver hoje aqui a sua vida
com a consciência do céu. Creio que pelo menos duas coisas, irmãos. Primeiro é ter consciência que por mais fascinante que seja alguma coisa, é passageira. Esses dias eu fui com a minha família lá na tal da Messi. E aí a Manuela assim escolheu um balão bonito de uma personagem que é a Hello Kitty. Que bonito aquele balão. O Rian pegou lá um tubarão, tal. Aí foi todo mundo feliz. E aí chegou no quarto, aqueles infláveis lá, tal, tiraram foto, mandaram para os avós. Aquela alegria, os 2 balões. Aí, quinta-feira, eu olhei assim para os balões, que eram tão bonitos na segunda, na quinta já estava murchando. Eu falei assim para a Tati, olha aí, ó, até a Kitty envelhece. Toda enrugadinha. Então passa. Tudo aqui passa. O mundo e a sua concupiscência passam. Como a flor que nasce e amanhã seca. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E segundo, irmãos, viver hoje aqui na terra com a consciência do céu, não é a gente se trancar aqui na igreja e fazer uma vigília perene e eterna até a volta de Jesus. Mas viver na terra com a consciência no céu é continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando, vivendo em família, mas tudo com uma consciência maior. Então, por exemplo, você pode ver o seu trabalho só e tão somente como um ganha-pão. Ou você pode ver o seu trabalho como um serviço a Deus. Porque a Bíblia não diz, é ao Senhor a quem servis. A Bíblia não diz, não façam apenas quando estiverem olhando. É ao Senhor a quem vocês servem. Quer comais, quer bebais, façam tudo. Para quê? Para a glória de Deus. Você que é jovem, você pode ver a escolha da sua carreira e decidir por ela apenas com uma pergunta. O que dá mais? E aí vai viver correndo atrás de quem paga mais. Ou você pode ver como uma vocação, um chamado. E decidir de acordo com aquilo que Deus te chama para ser e fazer nesse mundo, para o reino dele e para a glória dele, de acordo com as capacitações, dons, talentos que ele confiou a você. É viver para algo maior. Você pode tomar as decisões da sua vida só fazendo uma pergunta.
o que eu quero. Ou o que é melhor para mim. Ou ter a coragem de olhar para o céu e orar como Jesus. Qual é a tua vontade, ó Deus? Porque eu tomei a resolução de viver para te servir. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A minha vida já é tua. E os anos que eu ainda tenho aqui na terra, que não seja para fazer a minha vontade, seja para fazer a tua vontade, para a tua glória. Você pode viver vindo na igreja de domingo, mas durante a semana como qualquer outro. Ou viver como um cristão. Recebi um vídeo interessante que conta a história de um homem que na Segunda Guerra Mundial ele transportou crianças num comboio, crianças judias, até a Inglaterra. E aí passa-se o tempo e ele registrava tudo num caderno. Passou-se o tempo, muito tempo, a esposa encontrou o diário num baú. E perguntou, essas fotos de crianças, esses dados, o que são? Isso aí foi no tempo da guerra. Eu me dispus lá a pegar crianças, tirar da guerra e levar para a Inglaterra. E ela disse assim, você nunca contou isso para ninguém. E aí, tem uma parte que leva ele para um programa, aí a apresentadora pede para no auditório se levantar quem tinha sido salvo por ele, e o auditório inteiro se levanta. Eram adultos agora, mas que eram crianças na época. Mas essa parte, o que mais me chamou a atenção é que quando a esposa disse, mas você não contou isso para ninguém? Ele responde, mas é isso que faz um cristão? Essas são algumas resoluções. Mas podem ter outras. Por isso a pergunta que eu faço é: o que Deus tem soprado no teu coração? O que Deus tem soprado no teu coração? Quais são as resoluções que têm nascido no teu coração? Porque talvez o que Deus esteja falando para você sejam coisas bem práticas. Talvez Deus esteja falando assim para você: vá ao médico, faça a caminhada, tome o remédio, para que você não chegue aqui antes do tempo determinado. Talvez o que Deus esteja falando para você é assim: me visita mais vezes. Me visita mais vezes durante o dia. Tem umas coisas que eu quero falar com você. Está me doendo te ver sofrer. São coisas tão simples. Me visita, que eu quero te falar. O que Deus está falando ao seu coração? Se o povo aqui, o bem do povo dependia de ouvirem aqueles que os advertia da terra, quanto bem maior não teremos se ouvirmos aquele que nos adverte do céu. Que assim seja, para o nosso bem.
que o Senhor sopre, resoluções sejam tomadas, o caminho seja firmado, o caminho reto, e que a gente se encontre um dia no céu. Amém.